Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional aqui no livro de Gênesis e vamos falar sobre a segunda parte do capítulo 13. Eu gostaria muito que você prestasse toda a sua atenção. Se você puder, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, não deixe de fazer isso. E é importante que você compartilhe também com outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Não hesite nisso, porque tem pessoas que precisam ouvir exatamente o que esse vídeo vai falar. Amém, pessoal? Se você não assistiu aos outros vídeos, aqui no canal Motivação Rema tem uma série chamada Devocionais em Gênesis. Você pode depois assistir, procure aqui no canal. Nós já falamos sobre muitos capítulos, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Cada vídeo vai abençoar a sua vida. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre a segunda parte do capítulo 13 e gostaria de falar sobre um ditado muito popular também, que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Você já passou por situações em que algo parecia muito dar certo ou parecia que ia dar certo e aí de repente deu errado? Você já passou por situações em que você olhava para uma pessoa e confiava muito nela? Ela tinha características de uma pessoa honesta, ela aparentava ser uma pessoa boa, mas aí na primeira oportunidade essa pessoa te traiu. Nem tudo que reluz é ouro. Você já esteve diante de uma grande oportunidade e aí, quando você foi olhar verdadeiramente aquela oportunidade, quando você começou a se envolver, a se comprometer, você percebeu que não era nada daquilo que você esperava? Você já enfrentou situações ou passou por elas, situações em que você olhou para um caminho e falou, vou seguir esse caminho. Mas aí, de repente, as coisas começaram a dar errado. De repente, você percebeu que aquele caminho era um caminho de morte de sonhos, de projetos, um caminho de decepção, um caminho de tristeza profunda. E isso é uma pura realidade. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Deixa eu te contar aqui uma ilustração, um caso, e eu gostaria que você, por favor, prestasse muita atenção. Um dia, um exército estava indo confrontar o exército inimigo. E aí, existia uma informação de que um determinado caminho era a melhor maneira de chegar até o inimigo e pegar o inimigo desprevenido, com a finalidade de vencer o adversário. E aí o comandante daquele exército foi à frente e falou, olha, venham todos atrás de mim. E todos estão atrás do comandante. Ele olha para um determinado caminho e ele pensa, poxa, esse é o caminho que falaram. Esse é o caminho da estratégia. E aí ele começa a seguir aquele caminho. Até então ele encontra facilidade e ele vai pensando cada vez mais, poxa, esse é o melhor caminho mesmo. Este é o melhor caminho. Porém, ele não sabia que o adversário, quer dizer, o exército inimigo, já tinha armado contra ele uma cilada, contra este exército uma cilada. E aí, quando chega num determinado momento em que ele pensa que vai surpreender o inimigo, ele acaba sendo surpreendido. E todos aqueles homens acabam morrendo. E isso aconteceu por quê? Porque num determinado momento ele pensou que aquele caminho seria o melhor e o fim daquele caminho foi um caminho de morte. Num determinado momento ele pensou que aquele caminho que brilhava, ele parecia ser de ouro, mas no fim daquele caminho ele viu que não era de ouro e ele acabou perdendo a sua vida e acabou também colocando em xeque a vida dos seus soldados, a vida dos seus amigos. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque você lembra que a gente começou a ver no outro vídeo sobre o capítulo 13 que os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abrão, eles entraram em contenda? Pois é, o Abrão ele vai chegar para o Ló então e vai falar, olha Ló, eu quero que você escolha, vamos nos separar, escolha um lugar aí, você pode olhar, poxa, toda a terra, tudo que está diante de nós, ao nosso redor, e eu quero que você escolha, faça a sua escolha, porque se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, com outras palavras, se você escolher um caminho, eu vou escolher um caminho totalmente diferente. Aí o Ló, ele vai olhar e, sabe, ele vai cair no que esse ditado, ele fala, nem tudo que reluz é ouro. Ele vai olhar para a melhor paisagem e ele vai ser traído por aquilo que ele acreditava que brilhava.
ele vai ser traído por aquilo que estava diante dos olhos dele e era belo. Vamos ver isso aqui, pessoal. Gênesis capítulo 13, eu vou ler aqui a partir do versículo 8, tá bom? Está escrito assim, vou ler do 8 até o 13, está escrito assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e Gomorra e grandes pecadores contra o Senhor. Pessoal, o Ló, ele vai escolher aquilo que parecia ser o melhor lugar. Mas é aquilo que a gente falou aqui, nem tudo que reluz é ouro. Ele vai pelo brilho daquilo que estava diante dos seus olhos, e o brilho que estava diante dos seus olhos o traiu, porque ele vai escolher um lugar onde depois vai haver uma grande destruição. E resumindo, gente, o lugar que ele escolheu foi um caminho ou um lugar em que a morte vai acontecer, em que os inimigos vão dominar, mas tudo isso começou, a derrota, entre aspas, dele vai começar quando ele é traído pelo seu olhar, quando ele é traído pelos seus olhos, quando ele olha e fala, esse caminho, ele reluz como ouro. Está entendendo isso? Por que eu estou te falando tudo isso aqui? Porque é importante, meu amigo, é importante, minha amiga, você tomar muito cuidado com as suas atitudes no tocante a olhar alguma coisa e achar, poxa, esse é o melhor caminho, esse caminho reluz como ouro, porque nem tudo que reluz é ouro. Tem vezes, e pode estar acontecendo isso com você, e você confia numa pessoa e depois ela mostra para você que ela não era ouro. Está compreendendo isso? Que ela não era aquilo que você esperava, aquilo que você pensava. Tem caminhos que o adversário coloca diante de nós, que se nós seguirmos esses caminhos, nós vamos acabar em morte espiritual, vamos acabar em pecado, vamos acabar longe do Senhor e vamos acabar destruindo tudo aquilo que com os meses, com os anos, estamos construindo na presença de Deus. Então, meu querido, então, minha querida, não haja por emoção. Ore a Deus. Nem tudo que reluz a ouro, nem sempre aquilo que é mais bonito vai ser o que Deus tem para a sua vida. Eu não estou falando aqui que você não deve desejar as melhores viagens, que você não deve desejar ter uma boa casa, um bom carro, que você não deve desejar realizar os seus bons sonhos. Não é isso. O que eu estou dizendo é, você precisa tomar cuidado com decisões que podem afetar a sua vida e a vida da sua família. Amém, pessoal? Nem tudo que reluz é ouro. Então tome cuidado para entrar neste relacionamento. Tome cuidado para fazer essa sociedade. Tome cuidado para continuar neste emprego que você sabe que tem te afastado da presença de Deus. Tome cuidado para tomar essa decisão que você tem sentido no coração, mas ao mesmo tempo que você sente no coração, é como se você sentisse um peso também. Você não tem paz em meio a essa decisão. Tome cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, e os caminhos que Deus tem para a sua vida são caminhos de paz, caminhos de vida e caminhos de cumprimento da salvação e cumprimento de promessas maravilhosas que Ele tem para você. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça disso. Nem tudo que reluz é ouro. Se você pode, se inscreva aqui no canal Motivação Rema, compartilhe este vídeo com outra pessoa. Fez sentido para você? Vai fazer sentido para alguém que você conhece? Compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, gente!